Tem gente que nasceu para brilhar. Não sei se talvez alguns viram, recentemente foi lançada uma série sobre o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, né? Apesar de talvez ter uma vida polêmica fora de campo, mas quem viu ele jogar provavelmente há de concordar que ele nasceu para brilhar dentro das quatro linhas ali do campo. E aí, fora do campo de futebol também tem outros, né? Há pouco tempo a gente teve a despedida e da morte do Oscar Schmidt, né? Sem dúvida nasceu para brilhar dentro das quadras de basquete. E ainda fora dos esportes, se a gente pensar em outras áreas, né? Por exemplo, Isaac Newton nasceu para brilhar na área da física, ali, um cara que entende disso aí, trouxe grandes contribuições. Ou seja, quando alguém parece que nasceu com um talento natural e se destaca acima dos outros naquilo que faz, a gente considera que ele nasceu para isso, nasceu para brilhar, trazer luz para aquela área. E normalmente os holofotes todos se voltam para essa pessoa ali, que são, digamos assim, os destaques importantes naquela área. E no Evangelho de hoje, na parte da oração que nós lemos de Jesus, até dá para ler o resto em casa depois, ali o capítulo 17 todo é uma oração de Jesus, aparece repetidamente nesse curto trecho a palavra glória. E glória normalmente é um atributo divino. Deus é o Deus da glória, é Ele que deve ser glorificado. E glória está associada com honra, poder, mas também com esplendor e brilho. E glória é o que tem. A Bíblia concordar, olha, esses caras lá, o Oscar Schmidt, o Ronaldinho, eram pessoas gloriosas naquilo que faziam. Portanto, glória está associada com brilho, tanto assim, a gente dizer literalmente, alguém que brilha, como também simbolicamente, né? A pessoa que ali tem um destaque na sua vida. E normalmente quem tem glória irradia a sua volta. E assim, naturalmente, nós pensamos que associamos glória com sucesso em especial. E pensando dessa forma, alguém que nasceu para brilhar é Jesus. Ninguém melhor que ele, Filho de Deus, Deus Filho. Por onde ele passava, ele marcava as pessoas. Sua presença irradiava glória, paz, amor a todos que estavam ali à sua volta. E principalmente tinha as suas pregações, as curas, as expulsões de demônios. Tudo que Jesus fazia era extraordinário. E com Jesus até uma simples refeição, daqui a pouco podia ter alguma coisa ali extraordinária acontecendo. Como naquele dia em que milhares de pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Ou quando ele se reúne lá, em privado, com os 12 discípulos, e no meio da refeição, ele entrega o corpo e o sangue dele a eles, sob o pão e o vinho. Portanto, para Jesus esse adjetivo cai que nem a gente ia dizer que nem uma luva. Ele é um ser glorioso, ou como a gente ia dizer hoje, talvez uma pessoa brilhante. E aí fica para nós mais fácil entender por que Jesus na oração fala tanto em glória. Afinal, ele é uma pessoa brilhante, mais brilhante que andou pela face da terra. Mas antes da gente continuar, é interessante a gente olhar esta oração de Jesus talvez um pouco mais de perto e com mais calma. Jesus começa dizendo lá no versículo 1, dizendo assim: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. E aqui Jesus não está se referindo aos seus milagres, ao seu poder, ou nem a sua subida aos céus, que a gente lembrou essa semana,
mas ele está falando do seu sofrimento e morte em nosso lugar. E no Evangelho de João, é comum Jesus se referir à sua crucificação e morte como o momento em que ele é glorificado, e que ele glorifica o Pai. E aqui vem só que a gente tem um contraste importante aqui, em relação ao que o mundo considera brilho e glória, e o que Deus vê como brilhante, como glorioso. Pois ali no sofrimento do Filho de Deus, o mundo só vê derrota, vê trevas, vê uma vida no fim. Mas justamente, aos olhos de Deus, foi ali que brilhou mais forte a glória de Deus. Ali Deus foi glorificado, pois foram cumpridas as suas promessas e a sua vontade foi feita de uma forma perfeita. Claro que Jesus foi glorificado também nos milagres, Deus foi glorificado nos milagres que Jesus fez, não tem dúvida disso. Mas o sofrimento e a morte de Jesus é descrito pelo próprio Jesus como um momento especial em que Deus é glorificado. Ali aconteceu o evento mais importante da história da humanidade, pois ali se abriram as portas da vida eterna para nós. Foi feita paz com Deus. Ali se abriu o caminho até o Pai. E veja, isso não foi feito pelas curas, milagres de Jesus, mas sim pelo seu sofrimento, sua angústia, sua morte. Ali a glória de Deus brilhou de uma forma maravilhosa sobre todos, trouxe vida eterna sobre todos. É interessante a gente pensar que hoje em dia, muitos buscam a glória, buscam brilhar no mundo, sendo destaque naquilo que faz. E isso em si não é ruim, até é bom quando a pessoa procura ser o melhor naquilo que ela faz, fazer da melhor forma aquilo que ela faz, fazer isso com, a gente hoje diz, com excelência. Entretanto, hoje nós vemos, às vezes, pessoas buscando sempre a performance perfeita, ser o melhor em algo, e tudo nessa trajetória muitos se desiludem, frustram, às vezes são levados ao desânimo, até ao desespero. A pessoa no fim se considera uma pessoa às vezes sem brilho, uma vida sem graça. A pessoa pensa, se eu não estou lá nos holofotes, se eu não sou o melhor dos melhores, bom, então eu sou, aí a gente talvez diz um Zé Ninguém. Além disso, o mundo é especialista em descartar pessoas. Hoje, a pessoa às vezes está sob o holofote, brilha, ao centro das atenções, e amanhã é descartado. O brilho do mundo sempre é passageiro. E infelizmente a gente sabe que até essa ideia tem até tentado muitos cristãos. Às vezes cristãos que pensam que só é amado por Deus quem obtém sucesso às vezes na sua carreira, só é amado por Deus na vida de quem Deus faz coisas extraordinárias, talvez uma cura extraordinária, um progresso material abençoado. Ou seja, quando sempre está tudo bem na sua vida, então eu sou um cristão abençoado, amado por Deus. Ou seja, uma vida abençoada é aquela em que o sofrimento e a dor passam longe, nunca chegam perto de mim. Mas essa é a visão do mundo de uma pessoa brilhante, cuja vida é gloriosa. Não é isto de que Deus fala. Lembra de Jesus? Se fosse por esse conceito de glória e bênção, o fim da vida de Jesus teria sido a gente ia dizer até uma desgraça. Seria um fracasso. Mas a verdade é que o sofrimento fez parte da vida de Jesus. E também no sofrimento de Jesus, Deus foi glorificado. E os primeiros cristãos, eles entenderam isso e aplicaram isso à vida deles. Vamos pegar, por exemplo, o testemunho do apóstolo Pedro. Curiosamente, quando a gente lê as cartas de Pedro,
ele não menciona os milagres que Deus fez através dele e dos outros discípulos. E olha, foram coisas assim dignas de registro. Tinha gente que ficava na sombra do Pedro para ser curado. Ele passava, a sombra dele tocava e a pessoa era curada. E Pedro, além de não registrar isso, ele não escreve para aquelas igrejas dizendo: olha, repitam isso lá na igreja de vocês. Se vocês tiverem isso na sua igreja, aí vocês são uma igreja de verdade. Quando Pedro fala da alegria de ser discípulo, claro que ele ali fala de ter a herança da vida eterna, de um lugar nos céus, mas ele destaca assim, diria assim, duas coisas. Uma, ele fala da alegria dele ter sido testemunha ocular, de ter visto o que Jesus fez. E ele fala da alegria dessa palavra continuar sendo anunciada, pessoas sendo tocadas, transformadas, nascendo de novo pela pregação da palavra de Deus. E a segunda coisa, o texto que nós ouvimos hoje nos estranha muito nos dias de hoje. E também estranhava as pessoas nos dias do apóstolo Pedro, quando ele escreve o texto. Ele diz assim: alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Vejam, quando alguém sofre como cristão, por ser cristão, pelo fato de crer em Cristo, ele é uma pessoa brilhante aos olhos de Deus, pois, como diz lá mais adiante, o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre ele. Essa pessoa se une ao sofrimento de Cristo, não no sentido que com isso conseguir a sua salvação, a salvação de alguém, mas de sofrer em nome por causa do Evangelho, este Evangelho de salvação que custou o sofrimento da morte do próprio Jesus. Portanto, dá para dizer que quando nasce um cristão, nasce alguém para brilhar, sim. O próprio Jesus afirma isso, ele diz assim: todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas. E aqui ele fala dos discípulos e fala também de nós, dos seguidores. Jesus, ele diz: e neles eu sou glorificado. Ou seja, não tem opção. Você é filho de Deus, através de ti, Jesus vai ser glorificado. Portanto, você nasceu para brilhar. Mas não brilhar necessariamente aos olhos e padrões do mundo, mas brilhar aos olhos de Deus. E esse brilhar, muitas vezes, o sofrimento faz parte. Pois o diabo, o pecado vão te tentar, o mundo vai tentar te seduzir. Por um lado, talvez a partir do momento em que nasce um cristão, a gente poderia dizer que já nasce com um certo tipo de sofrimento, essa luta contra essas tentações do diabo, do mundo, da carne. Mas ao mesmo tempo, quando nasce um cristão, e essa é a palavra que eu quero trazer destaque para vocês hoje, a partir do momento que você nasce como cristão, que você é filho de Deus, você sabe que nunca mais estará sozinho em momento algum de sua vida. Jesus vai estar junto em cada um dos seus dias. E especialmente ele promete nessa carta de Pedro, nessa luta que a gente tem, ele diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Portanto, sempre que você for tentado, talvez especialmente tentado a esse brilho aos olhos do mundo, ou passar por sofrimento e dificuldades, siga a recomendação do apóstolo Pedro, que ele diz: lancem sobre ele, sobre Jesus, todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Deus está conosco, que ele cuida de nós, e ele cuida tanto de nós que nós ouvimos essa oração aqui, em que ele ora por nós, pede ao Pai por nós.
para que nós sejamos guardados no nome do Pai, esse nome que nós temos sobre nós desde o nosso batismo. E que confortador saber que Jesus ora por nós, que não fomos largados à própria sorte, mas Jesus continua conosco. E especialmente, sempre de novo, Jesus nos reúne em redor da sua palavra. Essa palavra que, apesar talvez aos olhos do mundo, não tem brilho nenhum. É só um texto lido. Mas a gente sabe que Deus está agindo através dessa palavra. Ele cria, sustenta a nossa fé, nos torna filhos de Deus, herdeiros da vida eterna por essa palavra. Portanto, a gente pode dizer que nasceu para brilhar? Talvez sim e não. Não se pensarmos no brilho aos olhos do mundo. Nem todos nós aqui vamos ser excepcionais naquilo que fazemos, extraordinários. Talvez alguns sim, mas nem todos. Mas sim, cada um de nós nasceu para brilhar aos olhos de Deus, ser luz do mundo. Cada um de nós foi criado de forma única, é amado de forma maravilhosa por Deus e é abençoado por Deus, sim, com dons extraordinários, desde quando nasceu de novo. Muitos de nós isso aconteceu no batismo. Dons como a paz, o amor, a vida eterna, que só é encontrada em quem Jesus fez morada, a quem Jesus dá esses dons. Nós nascemos para brilhar, mas é sempre importante lembrar, glória aos olhos de Deus não tem nada a ver com o conceito de glória aos olhos do mundo. Pois glória aos olhos de Deus pode até mesmo envolver sofrimento por causa de Cristo. Entretanto, tem a garantia de que se o sofrimento de Cristo glorificou o Pai, também o nosso há de glorificar. Portanto, você nasceu para brilhar, pois Jesus está em você e você está em Jesus. E Jesus não transforma só refeições comuns em coisas extraordinárias, mas Ele transforma vidas comuns, como as nossas vidas, em vidas extraordinárias. Não tem como evitar. Como filho de Deus, você é a luz do mundo. E Deus te deu uma vida que vai além deste mundo. Amém.